Eu escolhi uma epígrafe retirada de uma pensadora que está na crista da onda, né, a Gayatri Spivak, que escreveu num documento recente sobre a questão da tradução que o melhor presente, vamos dizer assim, de todo conhecimento, de todo iluminismo, é uma dúvida razoável. Bom, a tarefa que nos coube, a tarefa colocada para os participantes dessa mesa redonda, conforme exposto na carta convite, foi o seguinte: eu cito o que foi colocado para nós, né? Eu acredito que a Margarida também recebeu o mesmo documento. Refletir sobre a produção e a difusão do conhecimento da área de letras e linguística, com especial destaque para novas possibilidades de atuação capazes de renovar a inserção da pesquisa em letras no meio acadêmico brasileiro e ampliar o retorno à sociedade do conhecimento produzido pela área nas últimas décadas. Então, essa é a nossa tarefa, refletir sobre tudo isso. E tem como objetivo ainda, né, segundo a carta convite, estimular os processos de desenvolvimento e inovação, apontando solidamente para estratégias que propiciem a consolidação desses estudos no Brasil. Bom, as considerações que eu vou tecer a seguir, elas levam em conta essa tarefa e esses objetivos. Então, esse é um segundo aspecto que eu caracterizo como o resultado dessas inovações, né? Rupturas com paradigmas, aparecimento de outros. Também é importante a ênfase concedida à intertextualidade, ressaltando o dialogismo enquanto elemento fundamental do processo de criação e o hibridismo enquanto modelo de funcionamento da sociedade e da cultura. Também é um resultado a relevância conferida aos processos de leitura, a conformação do público leitor, bem como a história e práticas de circulação do oral e do escrito. Os estudos de gênero, o exame da chamada literatura pós-colonial, o prestígio conferido à história e à sociologia da leitura, em voga nas últimas décadas do século XX e na abertura do século XXI, não podem, então, esses estudos, e é interessante essa noção de que estudos passa a ser até uma designação, nós falamos de estudos literários, estudos linguísticos, estudos de gênero, estudos disso, daquilo. Essa própria mudança de designação não podem ser dissociados da mutação dos modos como os estudos literários passaram a ser exercidos sob o impacto da Revolução Científica e das mudanças políticas ocorridas a partir de 1960. A área de letras apresenta, pois, extenso prontuário de inovações com repercussões não apenas em seu interior, como também nas ações das áreas com quem compartilha afinidades e, sobretudo, compartilha um objeto, o texto. Porém, para participar do universo da inovação, os estudos literários tiveram de tomar uma decisão de risco, superar as fronteiras de seu próprio conhecimento. A opção parece ousada na medida em que coloca em questão sua natureza enquanto campo específico de investigação. Por outro lado, pode facultar o próximo passo, a saber, a conversão desse tipo de inovação praticado pelos estudos literários em propostas de ação. Nesse caso, significa responder segundo uma agenda positiva aos programas preferenciais das agências de fomento à pesquisa. Mas não se trata de nem chorar o leite derramado, nem dizer não é conosco. Vamos ver, então, como é possível transformar a inovação em projeto. Observe-se inicialmente que a inovação, no modo como é concebida nas últimas décadas pelos estudos literários, e mais amplamente pelas ciências humanas, corresponde ao modo de fazer ciência cujas características são duas, pelo menos. A prática da interdisciplinaridade. É claro que a gente pode falar de multidisciplinaridade, pluri, etc., mas a mudança aí do prefixo não muda o que eu queria dizer. Então, essa prática é fundamental. E a dinâmica é aquilo que eu estou chamando de dinâmica da suspeita. Como se anotou antes, há algum tempo os estudos literários não se confinam dentro de suas próprias fronteiras. Talvez nunca se tivessem confinado, pois desde o passado mais remoto incorporaram conhecimentos provenientes da retórica e da gramática. No século XIX, entretiveram relações amigáveis e intertextuais com a filosofia, a história, a sociologia, a geografia, a demografia, a medicina, de que resultaram tendências de ordem hermenêutica, positivista ou determinista, essas sob diversos matizes, né, seja darwinista, freudiana ou marxista, pelo menos. As práticas modernistas levaram os estudos literários a recuar. Acompanhando as tendências propostas pelas vanguardas, a maioria delas centrada no estranhamento da forma e da linguagem,
conforme um esforço de afiançar a singularidade da arte, os estudos literários foram induzidos a buscar sua identidade no exercício de uma metodologia de ordem intrínseca e autossuficiente. As manifestações teóricas preocupadas com as expressões artísticas aceitaram a tese de que bastava focar o objeto exclusivamente a partir de suas próprias ferramentas, mesmo que adotado um ponto de vista aplicado. A recuperação da prática interdisciplinar aguardou a segunda metade do século XX. Acompanhou o que se pode qualificar como dinâmica da suspeita, pois uma das peculiaridades dos estudos literários, corporificados em áreas de conhecimento como teoria da literatura, literatura comparada, literaturas vernáculas, modernas, clássicas, etc., decorre, então, uma das peculiaridades decorre da não aceitação do convencionado, do visível, do ordenado, do conhecido. A ciência, quando exercida pelos estudos literários, tende a romper padrões constituídos e desconfia mesmo do objeto com que lida. Os textos na forma oral, escrita, gestual, gráfica. Assim como é, na mesma proporção, capaz de duvidar do sujeito que o produz, ao questionar inclusive as noções utilizadas até aqui, as de sujeito e de texto, de criador e de criatura. O profissional associado aos estudos literários chega a produzir incertezas até sobre si mesmo, já que seguidamente se interroga a propósito de seus próprios limites e interesses. Estou falando aqui no sentido dos interesses de conhecimento. Assim sendo, parece difícil negar aos estudos literários a qualidade da inovação e repousa principalmente sobre sua capacidade de oferecer uma ferramenta fundamental à ciência de que faz parte, a interrogação lançada sobre os sujeitos e os objetos que constituem seu campo de atuação. É isso, aliás, o que se espera de projetos de pesquisa. O gesto de jogar luzes inusitadas sobre uma matéria já existente, exemplificado aqui com o procedimento, eu dou esse exemplo, com o procedimento dos historiadores da literatura. Revisa-se o passado para formar novo juízo sobre ele, seja por incorporar outros sujeitos, como procede, por exemplo, a historiografia focada na produção de mulheres ou de etnias ignoradas pela escrita oficial, seja por reverter a concepção sobre épocas transcorridas, seja por recobrar material depositado em arquivos, cujo testemunho permaneceu sufocado pelo tempo. Por seu turno, mesmo as luzes novas podem ser alvo de interrogação, à maneira de uma espiral que dá volta sobre seu próprio eixo. Assim, o conhecimento não necessariamente avança, mas também não se substitui um saber por outro. Contudo, acrescentam-se ideias originais cuja validade decorre não apenas de seu inerditismo, mas também por repousarem sobre o exercício da indagação. Eu acho que isso é uma peculiaridade, Nós não necessariamente progredimos nem substituímos uma coisa por outra, o que fazem as ciências exatas, Mas não significa que nós não possamos ser originais. A propensão inovadora dos estudos literários não pode ser negada, o que configura seu caráter de ciência. Porém, a plena visibilidade do pendor para a inovação dos estudos literários enquanto ciência depende igualmente de sua capacidade de transformar-se em tecnologia. O universo das tecnologias de informação, dessas TIs, parece oferecer alternativas inovadoras aos estudos literários. Esses, porém, não se posicionarão como meros receptáculos da tecnologia de ponta se levarem avante suas principais características, não apenas a da intertextualidade, que fundamenta as aplicações mencionadas, mas, e sobretudo, a dinâmica da suspeita. É essa que põe freio ao otimismo das ciências e à onipotência da razão iluminista, cujos efeitos, no contexto do século XX, sustentaram o irracionalismo e a barbárie. Os estudos literários não compactuam com os excessos da razão, nem se deslumbram com o sucesso das ciências. Eis sua principal contribuição: impedir, por meio da interferência da dinâmica da suspeita, impedir que as tecnologias convertam-se em um fim em si mesmas, abrindo mão de sua humanidade. No exercício dessa tarefa, inovadora porque nascida no bojo das revoluções do saber das décadas finais do século XX, os estudos literários são insubstituíveis e, como tal, afirmam seu papel e seu lugar no mundo contemporâneo.